Eu vou fazer um processinho aqui. Vocês me acompanham ou não, tá? Vai do sentido de vocês. Porque eu tô chegando acelerada aqui e preciso respirar um minutinho. Então, quem quiser, né, feche os olhos, ou se tá fazendo outra coisa e não pode nesse momento. Mas vamos respirar juntas. Puxando o ar. Ai, soltando. Fazendo bem esse movimento de leveza ao sair, ó. Já me sinto melhor. Maravilhosas. Vamos lá. Alguém pediu para entrar, mas acho que não conseguiu. Daqui a pouco a gente ó. Deusas, toda quinta-feira, 10h30 da manhã. A gente se encontra aqui, né? Hoje um pouquinho atrasado, mas tá tudo bem. Para falar sobre prosperidade feminina, tá? Esse é um encontro totalmente gratuito, um encontro que visa trazer, né, para nós mulheres uma construção nova ou uma nova perspectiva de produtividade, de prosperidade, de abundância, né? Na nossa versão feminina. E eu quero deixar muito claro que eu estou aqui falando para mulheres, mas homens e mulheres carregam dentro de si, né, questões que estão ligadas ao arquétipo do que é feminino, tá? Então, os homens também se beneficiam desse conhecimento, mas eu falo para mulheres porque é o que o meu coração pede, é o que o meu coração chama, tá? Então, quando a gente está falando de prosperidade feminina, a gente está falando de prosperidade que tanto homens quanto mulheres podem se beneficiar, mas aqui para mulheres, por quê? Porque nós, mulheres, temos uma carência muito grande, né? De uma visão mais ampla, mais alinhada à prosperidade, à abundância, né? Às questões financeiras, ao dinheiro, as 4 moedas da prosperidade, que inclusive está lá na aula 2, né? No nosso último encontro, então, se você ainda não viu, veja. Enfim. E essas moedas, né, elas são o dinheiro, o tempo, a vontade e o conhecimento. Então, nós, mulheres, temos muito disso na nossa vida, né? E a gente foi acreditando por inúmeros motivos que também estão bem discutidos lá na aula 1, tá? Que também está no YouTube, então, essas 2 aulas já. Sobre o porquê que nós acreditamos ou temos dificuldades de nos encontrarmos na prosperidade. Porque, primeiro de tudo, talvez não esteja claro para você o que é a prosperidade, o que é a abundância. E depois, em segundo momento, é o quanto você não reconhece que já tem isso, né? E em terceiro, os medos, né? Os medos, as crenças, e a sensação especificamente de culpa. Então, eu falava lá, né, no nosso grupo exclusivo, Elixir da Deusa, sobre, primeiro de tudo, a culpa não ser um sentimento, uma emoção, uma sensação natural, orgânica, tá? A culpa, ela é sintética, ela é inventada, ela é uma invenção. Ela é uma invenção, tá? A culpa. E a culpa, ela foi uma invenção especialmente construída, arquitetada, direcionada para o público feminino, né? Para as mulheres. Nossa, Thaís, então homens não sentem culpa? Aí é que vem a grande questão, né? Não é que homens não sentem culpa, mas quando a gente tem um homem, tá? E aqui eu tô falando de uma pessoa masculina que está alinhado com a sua energia feminina e masculina dentro de si, que está alinhado ao seu propósito de vida, que está ocupando a posição de homem,
ele não vai ter culpa, mas ele vai ter o peso, digamos assim, da responsabilidade, né? Então, não existe culpa para um masculino equilibrado, para um homem equilibrado. Existe o peso das responsabilidades, tá? Tá, Elisa, então a mulher é que carrega a culpa? Não deveria ser. Não deveria ser, mas é o que acontece muito, né? A mulher deveria estar ciente também da sua responsabilidade como mulher e dos seus papéis, como mãe, como esposa, como profissional, como filha, enfim, a responsabilidade que ela tem perante a sua vida, as suas escolhas, os seus afetos, as pessoas que ela convive, né? A responsabilidade, ela não tem julgamento se aquilo é certo, se aquilo é errado. A culpa tem julgamento, né? Eu só me sinto culpada quando eu acredito que eu fiz algo errado, condenável, que vai ser apontado pelas pessoas, pela sociedade, enfim. Então, a culpa ela está alinhada ao julgamento, tá? E o julgamento também é um elemento que não é orgânico, ele é sintético. Olha só que loucura, né? Então, a culpa é contrária da responsabilidade, ok? E o julgamento é o contrário da consciência. Então, se eu estou julgando demais a mim mesma, alguém, uma situação, eu estou pouco consciente. Quanto mais consciente eu estou, menos julgamentos eu faço. Quanto mais eu me responsabilizo pela minha vida, pelos meus papéis, pelas minhas escolhas, por aquilo que eu quero, tá? Por aquilo que eu quero, menos culpa. Nossa, eu cheguei a morder a língua agora. Olha só. Menos culpa eu vou sentir, porque eu vou estar sempre focada nas responsabilidades que eu tenho e nas escolhas, tá? Então, é assim, toda escolha que a gente faz, eu vou dar exemplos bem simples, mas eu quero que vocês ampliem isso para a vida, né? Eu escolhi hoje estar de batom vermelho. Essa foi uma escolha. Então, eu abdiquei de estar de batom rosa, de gloss, de whatever. Percebe? Eu escolhi ser esposa, né? Ser uma mulher casada. Então, eu abdiquei de uma vida de solteira. Tá bom? Se eu tivesse uma vida de solteira, eu teria X responsabilidades. Se eu tendo uma vida de casada, eu tenho tantas responsabilidades. Percebe que daí não entra espaço para culpa? Ah, mas eu tô casada, mas eu me sinto culpada porque eu não tô solteira. Eu tô solteira, mas eu me sinto culpada porque eu não tô casada. Não precisa disso, tá? E o que que tudo isso, né? A culpa, o julgamento e o contrário, a consciência, a responsabilidade, tem a ver com o mito da dependência feminina. O mito de que mulheres dependem financeiramente de alguém, ou o mito de que somos independentes financeiramente de alguém. Ambas as versões são mito. Ambas as versões dizem respeito a uma visão de... Gente, eu vou me acalmar. É muita informação que vem vindo. Desculpe. É muita informação que vem e eu chego a me afogar, morder a língua. Vamos lá. Primeiro, vamos estabelecer, tá? Gente, me falem ali nas mensagens se está fazendo sentido, se vocês estão me acompanhando, porque eu me descarrego aqui, né? Eu engato uma primeira, uma terceira e vou, tá? Se tem alguma coisa que ficou meio estranho ou explica mais, mandem ali no chat, tá? Que daí eu dou uma olhadinha. Ai, ótimo, que delícia. E vou me alinhando. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o mito da dependência?
e que é o mito da dependência, tá? A dependência, ela existe. Então, eu não estou aqui ignorando o fato de que existe dependência, tá? Existe dependência financeira, existe dependência emocional, existe 1 milhão de tipos de dependência, ok? A questão não é isso não existir, tá? Isso existe. O que acontece é o fato da gente acreditar, tá? Que a dependência, ela pode ser eliminada, ok? Não pode ser eliminada. A gente precisa sempre lidar com a dependência. A grande questão é como que a gente lida com essa dependência, ok? Primeiro, e daí vem esse mito que a gente acreditar que não dependemos de nada e nem de ninguém. E também de acreditar que isso é um problema, que depender é um problema, ok? Então, a dependência, ela existe. Em que momento que a dependência, especificamente essa palavra dependência, ela existe? Quando nós nascemos. Quando nós estamos lá na barriga de alguém. Quando nós estamos na barriga da nossa mãe, a gente depende de um outro corpo para a gente existir, para a gente ser nutrido, para tudo isso. Nós dependemos, tá? Então, ali existe uma dependência. Existe algum nível de troca? Existe, mas é muito mais dependência do que troca, tá? Então, vamos lá. Dependência é uma coisa, interdependência é outra coisa, tá? Então, dependência é uma relação em que eu apenas recebo ou entrego. Não existe fluidez nesse receber e entregar. Ou eu mais recebo do que entrego, ou eu mais entrego do que recebo. Isso é dependência. Tá? Então, por exemplo, o bebê lá no útero da mãe, ele mais recebe do que entrega. O que ele entrega para a mãe? Ele entrega consciência, ele está entregando um novo papel para aquela pessoa, ele está entregando uma nova esperança, ele está entregando um sonho, ele está entregando alguma coisa, mas não é de maneira direta. Tá? Então, aquele bebê ele está recebendo muito mais. Ele está sendo nutrido em 90% do tempo e fazendo uma lógica matemática, né? Entregando em 10%. E isso é dependência. Tá? Então, em todos os espaços em que você está entregando mais do que recebendo mais do que entregando, aí existe uma dependência. Ok? Aí existe uma dependência. Mas, Thalys, então, o certo é sempre 50-50? Não. Equilíbrio não é uma palavra que, não é um conceito que me deixa tranquila. Eu prefiro pensar em harmonia. Aí a gente tem que avaliar a constância disso, né? Então, por exemplo, aí essa semana eu parei, observei que eu entreguei para o meu trabalho muito mais do que eu recebi. Eu entreguei, sei lá, 70% muito mais do que eu recebi, ok? Essa semana. Mas se eu for fazer uma análise das semanas anteriores, foi mais harmonioso, né? Foi mais 60-40, né? Ou eu recebendo mais. Foi mais harmonioso. Tá tudo bem, tá? Agora, se é dia após dia, semana após semana, mês após mês, essa discrepância entre dar e receber, aí se estabelece uma relação de dependência. Ok? Aí sim a gente tem uma relação de dependência. Quando a gente está falando de uma relação de interdependência, uma relação mais harmônica, vai ter o dar e o receber, que não vai ser na mesma proporção, sempre, em equilíbrio, mas que no conjunto dos fatores
tá? No conjunto, lá. Se a gente for fazer uma análise mais ampla, né? For tirar o pé da situação, olhar de fora, ampliar nossa percepção, você vai ver que ali existe uma relação de interdependência e não de dependência. Então, quando a gente para e observa, quando somos fetos ainda, quando nascemos, a gente tem uma relação total de dependência. A gente só está na voracidade do receber. Me entregue amor, me entregue nutrição, me entregue isso, me entregue, me entregue, me entregue, me entregue. Tanto é que quando a mãe, né, tem vê algum movimento do filho de entrega, né, um sorriso, um abraço, um beijo, um olhar, aquilo parece que paga, né? Aquilo parece que paga, mesmo que não tenha sido equilibrado. Tá fazendo sentido isso? Né? As mães que estão aqui, não sei se a Brenda também é mãe, mas é essa percepção que a gente começa a ter do que é harmonioso, tá? Porque o equilibrado, gente, eu falo assim, ó, eu vou te entregar uma banana e eu quero que de volta você me entregue uma banana. Sou mãe de dog. Eu vou te entregar uma banana, eu quero que de volta você entregue uma banana. Nessa relação com os animais, em geral, a gente recebe mais do que dá, tá? Mas, enfim, não é o caso. Mas eu tô te entregando uma banana e tu me deu de volta uma pera. Nossa, eu amo pera. Que delícia. Foi equilibrado no sentido assim de é a mesma fruta? Não, mas foi harmonioso, porque aquilo fez sentido para mim. Você não está me entregando a mesma coisa que eu te dei, mas o que você está me entregando fez sentido para mim, tá? Então, essa é a diferença entre equilibrado e harmonioso, ok? Bom, quando nós estamos pensando sobre essa dependência, então, né, eu quero que vocês criem essa clareza aí na cabecinha de vocês. Nossa, falei muito professor agora. É importante criar essa clareza na nossa mente de que dependência é sempre essa relação discrepante de dar e receber, tá? Então, alguém depende de mim, eu tô sempre entregando, 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 entregando. Eu dependo de alguém, eu tô sempre recebendo, 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 recebendo. E nessa posição, assim, ó, estática, só recebendo, tá? Então, isso se torna um mito na vida adulta de uma mulher funcional, uma mulher que tem noção e clareza do que ela precisa, né, dar conta para si, para os seus no seu dia a dia. Isso se torna um mito porque, minhas amadas, porque vocês, eu tenho certeza que vocês estão sempre entregando algo. Vocês estão sempre entregando alguma coisa, tá? Tá batendo aqui no meu fone. Então, quando a mulher diz assim para mim, ah, é que eu dependo do meu marido, depende o quê? Não, eu dependo financeiramente do meu marido. Tá. Mas nessa relação harmoniosa que vocês têm, o que, que você entrega? Não, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, eu proporciono conforto para ele, eu apoio ele no trabalho dele, eu apoio ele nas escolhas dele, eu apoio ele, tal, 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 tal. Mas eu dependo do marido. Percebe como não faz sentido? Só que, por que é que existe esse mito? Tá? Antes mesmo de eu destrinchar um pouquinho isso. Por que é que existe o mito da dependência da mulher? Porque a mulher, com a única forma, ferramenta, instrumento, equipamento de criação, manutenção de mão de obra, tá? Vamos lá. O que é mão de obra, gente? As pessoas são mão de obra.
Você são mão de obra, eu sou mão de obra. É isso que faz a engrenagem do mundo funcionar, tá? Uma mulher, ela tem a capacidade de gerar essa mão de obra, por isso que eu falei do equipamento, né? Ela é o equipamento em algum momento, de gerar essa mão de obra e de dar a manutenção dessa mão de obra, tá? A mulher ou o papel materno, né? Vamos entender isso também como um papel. Um papel em que sentido? Neste momento, eu não estou cuidando da minha mão de obra gerada, que é o meu filho, quem está cuidando é a prof. Assim como daqui a pouco as mães aqui têm uma rede de apoio. Então, existe outra pessoa cumprindo esse papel materno, de cuidar, de acolher, de identificar necessidades, tá? Então, a mulher, né, especificamente a mulher, tá? Por ser essa forma de gerar essa mão de obra e de dar a manutenção dessa mão de obra, porque se a gente for olhar, a maioria das cuidadoras são mulheres, né? Não são homens necessariamente, em grande maioria, são femininas. Elas têm essa função. E por muito tempo foi exigido, em primeiro momento, as mulheres cuidavam mais das plantações, das crianças, da comunidade, inclusive de uma maneira extremamente política, né? Direcionando, organizando, enquanto os masculinos caçavam, tá? Então, isso era uma forma natural da organização social. Uma forma natural, ok? Quando a gente teve os primeiros grandes impactos sociais, como doenças que eliminavam muitas pessoas, né? E a necessidade, então, de ter mais mão de obra ainda, tá? De se ter mais mão de obra ainda, fez com que fosse se construindo a ideia de que a mulher tem que estar em casa. De que a mulher tem que... Seja bem-vinda, Sabrina. Sabrina Corsi, é parente da Karina, certo? Acho que tu é Amanda, né? Amanda da Karina. Então, vamos lá. Seja bem-vinda, Deusa. A mulher, então, em primeiro momento, era um movimento natural da comunidade, das mulheres, estarem em casa, na tribo, na comunidade, cuidando do que acontecia dentro, digamos assim. Cuidando das crianças, direcionando atividades, tendo, inclusive, uma posição política e de organização, tá? Quando vem essas primeiras formas de dizimar a população, né? As primeiras pestes que a gente diz, aí foi-se, e essa mão de obra precisava existir, então precisamos de que nasçam crianças que sejam fortes, que sobrevivam, porque o mundo precisa girar. E então foi se construindo a ideia de que quem deveria ficar dentro de casa para garantir a manutenção dessas crianças eram as mulheres. E com o fortalecimento dessa necessidade de produzir cada vez mais, menos movimento de comunidade existia. Porque as comunidades, elas existiam em torno da sua sobrevivência, da ajuda mútua, né? De receber da terra, de doar a terra, muito em harmonia, e de viver juntos. E nesse espaço existia uma harmonia, uma forma mais harmônica de dar e receber. Tá? Então, essas comunidades, elas foram se desconfigurando, deixaram de existir, né? Foi tirando a sua forma
para vir essa ideia do capital, essa ideia de produtividade, essa ideia de vamos construir mais, vamos fazer mais. E nesse momento, a mulher é enfiada dentro de casa. E por que eu tô falando é enfiada, tá? Eu não estou aqui dizendo assim, a mulher que quer estar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, está errada. Não é isso. Porque eu quero que a gente entenda de onde que isso vem. Se isso é uma escolha de fato sua, ou se isso é um padrão social que você vem mantendo. Uma herança sistêmica, né? Uma herança familiar que você entendeu que tinha aqui. É sobre isso, tá? Então, as mulheres foram sendo, assim, ó, fiquem dentro de casa, cuidem da casa, cuidem dos filhos, que os homens vão trabalhar, tá? Para garantir esse sustento. Porque até mesmo no início da Revolução Industrial, nós temos mulheres e crianças trabalhando a horas intermináveis. E isso fazia com que essas pessoas adoecessem, e isso fazia com que tivesse menos mão de obra. Então, opa, pera, vamos tirar eles daqui, vai, se fortalece, quando tiver idade X, tu vai trabalhar. Tá? E essa dependência financeira começou a existir, essa ideia de dependência financeira. Essa ideia de que a mulher, ela não produz, de que a mulher não tem se a mulher não trabalha fora de casa, se ela não rende financeiramente fora de casa, ela é dependente. Por quê? Porque se começou a diminuir esse papel na sociedade. O que a tua mãe faz? Nada, ela é dona de casa. Tua mãe trabalha? Não, ela cuida da casa dos filhos. Cuidou dos filhos a vida inteira. Percebe de onde que vem essas frases? Porque foi se desqualificando, foi se diminuindo esse lugar da mulher. Aí hoje, essa mulher sai dessa interdependência, sai dessa visão de entrega harmoniosa e recebimento harmonioso, tá? Para uma visão de eu dependo financeiramente de alguém. Ah, eu trabalho, mas eu não dou conta, eu dependo financeiramente de alguém. Tá, mas o que que tu entrega para o outro? O que que tu entrega que pode não gerar valor monetário de imediato ou de forma direta, mas que se fosse colocar na ponta do lápis, custaria caríssimo, custaria muito? Quanto custa uma cozinheira todos os dias na tua casa? Fazendo no mínimo almoço, café, almoço e janta. Nem vou falar lanche. Vou falar só as 3 principais refeições. Quanto custa? Quanto custa uma mulher cuidando da casa, da roupa? Quanto custa? Quanto custa uma mãe? É só perguntar para um filho ou uma família que tem um filho doente. Quanto que custa um cuidador? Então, esse mito de que eu dependo do fulano financeiramente, ele só existe se tu é uma múmia que fica parada, amada. E que eu tenho certeza que não é o caso de nenhuma aqui. Tenho certeza que não é o caso de nenhuma aqui. Essa relação de dependência financeira, ela é quando a gente tem uma mulher, que eu nem sei se existe, tá? Mas eu vou criar aqui, ó. É uma mulher que ela não faz nada. Ela não faz nada. Sabe aqueles memes que a gente vê, né? Ah, eu acordei, eu fui na academia, daí eu voltei para casa, daí eu comi, daí eu. Essa mulher que talvez assim, ó, não tenha nenhum tipo de servir, né? Serventia vem de servir. Se você está cuidando da sua casa,
se você está cuidando dos seus filhos, se você está cuidando do bem-estar da sua família, se você está cozinhando, se você está varrendo o chão, se você está indo lá fora trabalhar, fazer dinheiro, você tem um servir. E isso gera grana, de maneira direta ou indireta. E isso gera grana em alguma forma no tempo e espaço. Muitas vezes não é de imediato, não é como assim. Eu desci lá agora comprar 1 quilo de arroz e eu vou ter que pagar 10 pila no quilo de arroz e pagar de volta. Isso é uma forma direta de gerar movimento financeiro. Eu estou dando uma aula aqui sobre prosperidade feminina, gratuita. Eu não estou gerando de maneira direta finanças. Eu não estou gerando de maneira direta dinheiro. Mas de maneira indireta, isso vai se reverter. Percebe? Então, é nesse sentido. Então, existe um mito de que eu não dependo de ninguém financeiramente. Mentira. Mentira. Você é interdependente. Somos todas interdependentes. Ninguém aqui é autossuficiente. Você pode financeiramente fazer a tua renda e fazer uma renda muito massa que te garante cuidar da tua vida, da tua família e que tá tudo certo. Agora, se do outro lado tem alguém te sustentando emocionalmente, te nutrindo emocionalmente, te amparando, te apoiando, percebe? Tem uma dependência. Tem uma interdependência, tem uma troca. Eu estou entregando e eu estou recebendo. Por isso que ela é harmoniosa, ela não é equilibrada. Porque equilibrada é, se eu estou te dando um copo de água, você tem que me devolver um copo de água desse jeito. Como eu estou te entregando. Isso é o equilíbrio. A harmonia é, eu estou te entregando um copo de água. E de volta você me entrega uma rosa. Isso para mim é harmonia, é harmonioso. O meu dar e meu receber não é o mesmo, mas ele existe. Então, esse mito de que somos dependentes ou independentes, ele vem de uma necessidade de autoafirmação que é imposta, mas que não existe. A dependência só existe quando o meu fluxo de dar e receber não é congruente um com o outro. Eu recebo muito mais do que eu dou muito mais do que eu recebo em uma quantidade considerável. Numa janela de tempo que dá para se dizer assim, ó, aqui eu fiquei muito tempo mais recebendo do que dando. Aí a gente cria uma relação de dependência. Então, essa questão de que nós mulheres temos que ser independentes financeiramente vem dessa busca pelo nosso espaço social que faz sentido para nós e não para o que a sociedade, através da política, das religiões, construíram. De que a mulher valorosa é a mulher que está dentro de casa e que deixa o homem sair para trabalhar e que, no final das contas, o que tu faz? Nada, só cuida da casa. Olha a diminuição desse trabalho. E é por isso que o trabalho doméstico é feito massificamente por mulheres. E é por isso que uma doméstica, quando ganha muito bem, a gente acha ruim. Nossa, ela limpa a casa e tira 10 mil por mês. Gente, eu que trabalho aqui, eu que tenho faculdade XPTO e ganho 13 mil por mês. Olha só, a gente precisa diminuir o trabalho do outro, especialmente se esse trabalho for um trabalho subalterno. For um trabalho considerado menos digno. Eu nem sei dar o nome para isso. Para esse julgamento, esse preconceito. Então, quando a gente está falando
de harmonia na tua existência, na tua vida como mulher, como mãe, como profissional, a gente está falando de como que você vai, junto com a comunidade que te pertence, aí a gente está falando de rede de apoio, seja paga ou não paga, construir a sua relação com o dinheiro. Porque daí, meu bem, você se cobra por uma coisa que não faz sentido. Eu tenho que ser boa mãe, cuidar do meu filho, cuidar porque ele não fique doente, se ele ficar doente, cuidar dele. Aí eu tenho que cuidar da casa. Aí eu tenho que me cuidar porque eu não posso parecer largada, desleixada, descuidada. O que vão dizer? E eu ainda tenho que trabalhar fora, eu ainda tenho que fazer dinheiro. Aí quando eu encontro, né, casais, mulheres que dizem assim para mim, não, eu faço tudo isso, eu ainda tenho que bancar financeiramente a casa. Olha a culpa aparecendo. Porque a culpa, minha senhora, faz você cada vez mais se esforçar mais e entregar mais, porque nunca é o suficiente, porque você está sempre devendo alguma coisa. Porque se eu sou mãe, eu não sou profissional. Se eu sou profissional, eu não sou mãe. Você é tudo isso. E quando você faz escolhas, você tem que entender o que você está abrindo mão e por quê. Para que você está abrindo mão? Se você tem um bebezinho de colo, você vai ter que abrir mão do buscar ser produtivo fora, porque você vai ter uma baita entrega dentro. Você vai ser extremamente produtiva dentro. Você está produzindo leite para sustentar um ser humano. Você está produzindo hormônios para dar conta do teu organismo e o organismo daquela criança. Você está produzindo o cuidado daquele lar. Você está ali alimentando, dando a manutenção de um desejo, de uma escolha que foi tua e da pessoa, do teu parceiro antes dessa criança vir ao mundo. Mas aí você se cobra porque a minha carreira vai ficar de lado. Por que ser mãe não pode ser uma carreira? Por que ser dona de casa não pode ser uma carreira? E não tem que ser assim para sempre. Então, o mito de que nós mulheres dependemos ou que não dependemos de alguém, ele parte dessa ideia de que o que fazemos só é valioso se gera dinheiro de maneira direta e imediata, ou no máximo a 30 dias. Fora isso, não existe, não tem valor. Mas aí se você botar na ponta da caneta, do lápis, quanto custa? E eu tô falando quando custa, gente, de maneira financeira, em termos de tempo, de maneira emocional. Quanto custa o que você entrega para as pessoas com quem você convive, para o teu filho, para o teu marido, para os teus pais, para os teus amigos, para os teus clientes, para os teus colegas de trabalho. Quanto custa o que você entrega? Percebem a diferença dessa entrega ser harmoniosa e dessa entrega ser equilibrada? Equilibrada é dizer que uma mãe tem que se entregar para um filho recém-nascido na mesma medida que um pai. Não tem como. Não existe isso. Um pai não pode sacar a teta para fora e aumentar. Um pai não vai estar lidando com uma enxurrada de hormônios de um parto, com uma barriga desse tamanho, mas em teoria vazia. Um pai não vai estar lidando com isso. Mas esse pai pode sim. Né? A entrega para esse neném ela é muito maior da mãe. Mas o que esse pai pode entregar para essa mãe? O que esse pai pode entregar para essa família? E depois, em algum momento, vai ficar mais pesado para esse pai. E ele vai dar conta, ele vai lutar do jeito dele. Percebem? Então,
a independência financeira das mulheres não tem que estar atrelada ao quanto elas fazem dinheiro e que elas não vão precisar do marido, do pai, do isso, do aquilo. Isso também é importante. Mas é entender que existe uma interdependência. E eu só vou olhar para a minha interdependência quando eu olhar para o meu momento de vida. Que momento eu estou vivendo? Que papéis eu estou vivendo? Na minha vida hoje, deusas, como mulher, mãe, esposa, profissional, dona de casa, eu pego um, largo outro, eu pego um, largo outro. Uhul, pego um, largo outro. É assim que eu faço. Como dona de casa, eu faço o mínimo possível, viável, do dia a dia. Mas daí tem lista, a casa vai estar suja? Vai estar suja. Se você olhar para o chão, agora ele está sujo. Se você olhar para a pia, tem louça para lavar. Tá tudo bem? A minha entrega para minha casa é essa. Porque eu estou escolhendo entregar para o meu servir agora, para o meu trabalho. Quando meu filho chegar da escola, eu vou sentar com ele no sofá. Ou eu vou pintar com ele, eu vou fazer alguma coisa com ele. E eu vou ignorar o meu servir nesse momento. Quando meu filho for dormir, eu vou ficar com meu marido. Seja para conversar, seja para namorar, seja para assistir alguma coisa juntos, ter tempo de qualidade. E o meu filho, o meu servir e a minha casa vão ficar de lado. E de manhã eu me arrumei, tomei café, desci, fui fazer minha academia e tudo isso ficou de lado, eu só olhei para mim. Só que se eu entro num estado de autocobrança o tempo todo, isso a gente vai entrar por conta da culpa, por conta do julgamento. Eu tô aqui trabalhando, tá? Mas a gente deveria ter ficado com meu filho hoje, porque. Não, mas agora que eu tô super faturando, só que, menina, meu Deus, eu não estendi a roupa ainda, e meu Deus. E daí você vai se desqualificando, você vai se perdendo de você. E o que a sociedade quer da mulher, afinal de contas? Controle. Por que existem tantas mulheres controladoras? Porque estão sendo controladas o tempo todo. O tempo todo. Buscam controlar os nossos corpos. Magra demais, gorda demais. Com botox, sem filtro, com filtro. Com cabelo branco, sem cabelo branco. Colocam os nossos corpos como um instrumento mesmo, né? É, fulana de tal aparece de biquíni na praia aos 58 anos. O que tem a ver? Como ela estava na praia? Que idade ela tem? Estão o tempo todo cobrando de nós alguma coisa. Nos controlando. Controlam nossos corpos. Controlam nossa personalidade. Não ria. Não ri alto. Não mostra os dentes. Tá dando margem. Nossa, é carrancuda. Não mostra os dentes para ninguém. Não ganhou hoje. Olha o controle. Por que não falam isso de homens, né? Controla os nossos corpos, controla a nossa personalidade. Controla a nossa fertilidade. Porque tu não quer engravidar, então tu tem que tomar anticoncepcional. A engravidou, não pode abortar. Estão constantemente controlando a mulher. O tempo todo. E esse controle faz com que você se cobre, se julgue, se culpe, quando deveria estar
jogando tudo isso para fora. Então, você acredita que precisa ser dependente financeiramente? Você acredita que só vai ser feliz quando for independente financeiramente? Isso é um mito. Ninguém é independente. Mas, Thailisa, a verdade é que meu marido ganha muito mais do que eu e ele paga a maioria das contas. Tá bom. Ok? É uma relação harmoniosa? Você está cuidando da família, de você está cuidando da casa, você está cuidando, inclusive desse marido? É uma relação harmoniosa. E eu não estou aqui estabelecendo, meninas, então assim, se o marido ganha muito dinheiro, vocês têm que cuidar dele. Não, não é isso. É de volta essa relação harmoniosa, não é equilibrada, é harmoniosa. Ah, não, é lá em casa é assim, é 50-50. Ele paga 50 das contas e eu pago 50 das contas. É equilibrado? É. Quer dizer que é harmonioso? Eu pago 50, ele paga 50, nós temos 2 filhos, mas sou eu que cozinho, sou eu que lavo, sou eu que limpo. Ele trabalha fora. Não é nem equilibrado, né? Nem equilibrado, quanto mais harmonioso. Deusas, vocês estão aí? Vocês estão respirando? Vocês estão bem? Sim. Estamos tendo um choque aqui. Um choque do quê, Jenny? De luz ou um choque de realidade? As duas coisas, mas de luz, principalmente. Como assim? Luz elétrica, menina? Não me assusta. Não, tudo certo. Tomando um choque, só concordando com tudo. E a questão aqui não é nem a precisar concordar, né? Mas é olhar para essa perspectiva que foi construída ao redor da gente e questionar deusas. Questionem, no mínimo questionem. Por que que é assim? Para que que é assim? Tem um outro jeito de ser? Pode ser de outra forma? Que forma pode ser? É no mínimo questionar. Então, essa dependência e essa independência, percebem como ela se torna um mito? Tenho olhado muito, quanto mais a gente acorda, mais a gente percebe. Sim, meu bem. Sim. E vai causar muito desconforto, tá? Eu tô toda arrepiada. Vai causar muito desconforto. Muito desconforto. Vai causar muito desconforto internamente e externamente, que é o que você tá falando, né? Ai, nossa, você não era assim, tá andando com quem? O que que tá te influenciando nisso? Tá? Vai causar muito desconforto interno, porque você vai, de alguma maneira, se sentir traída por você mesma. Essa é a sensação que eu tenho. Eu traí a mim mesma. Como, sabe, como arquétipo de mulher, como arquétipo da deusa, porque eu acredito que toda mulher é uma deusa. Algumas sabem que são, outras ainda não descobriram isso. E meu trabalho é que ajudar você a descobrir a deusa que você é. Então vai causar desconforto. Especialmente porque nós estamos em um caos como mulheres, tá? E esse caos como mulheres faz com que a gente fique perdida em como viver os nossos papéis. Como é que eu vou viver o meu papel de esposa, de mãe, de filha, profissional? Porque são papéis que eu quero viver. São papéis que eu desejo viver. Como é que eu vou viver? Eu vou viver isso pela perspectiva social, o que a sociedade me impõe, me diz que eu tenho que ser, viver? Eu vou viver isso pelo meu sistema familiar? Não, minha mãe foi assim, Deus me livre, eu vou ser o contrário. Mas eu ainda estou olhando para o sistema.
Nossa, minha mãe foi maravilhosa, eu quero ser um pouquinho do que ela foi. Eu ainda estou olhando para o sistema. Eu ainda estou tentando me encaixar em algum lugar. E daí, essa sensação que eu carrego de eu estava me traindo é uma frustração muito grande. É uma frustração muito grande. E querer dar conta desses papéis de uma maneira equilibrada, eu preciso ser independente, causa muita ansiedade. É uma corrente de pensamento acelerado que nunca para, é aquele coração palpitante, é aquela sensação de insuficiência. Nunca tá bom. Eu quero sentar descansar, mas eu não posso porque eu tenho que limpar o banheiro. Você já fez uma tarrilhada de coisa. Eu acho dificílimo achar uma mulher preguiçosa. Eu não sei se é impossível encontrar uma mulher preguiçosa. Porque a cobrança, a autocobrança é muito grande. Então, essa sensação de insuficiência, essa ansiedade, né? Essa mágoa, faz com que você se distancie dos teus sonhos e dos teus desejos. E muitas vezes, minhas deusas, pode ser o sonho de ser mãe, de estar em casa com o filho. Pode ser o sonho de ter um casamento massa pra cacete. Isso tudo também é ambição. E pode ser ambição financeira também. Pode ser ambição de tempo. Pode ser ambição de conhecimento. Então, a mulher ela vai perdendo essa ambição porque uma mulher ambiciosa e consciente, nossa, ela é perigosíssima. Cleópatra era uma mulher extremamente ambiciosa, extremamente consciente de quem ela era. Cleópatra foi uma mulher de carne e osso como nós, ela não foi uma divindade. E olha o que ela conquistou. Na época em que mulheres eram livres. Na época em que mulheres eram livres. Tudo bem que o medo de perder o poder fez ela se matar. Isso também não é saudável. Então, quando nós estamos totalmente perdidas desse movimento, é muito fácil nos controlar. Controlar o nosso corpo, o que a gente pensa, o que a gente deseja, o que a gente quer. Dizer que a gente depende, que o que a gente faz é pouco, é menos, não é valioso. Sermos julgadas por, inclusive, outras mulheres. A hipervalorização da produtividade é que leva as mulheres a essa energia masculina de estar sempre em ação, em movimento, entregando e se culpando. Por isso, essa diferença. Né? Mulheres se culpam porque elas se esforçam para estar numa energia extremamente masculina que cria julgamento, que é anticonsciência delas. Um homem que está profundamente na energia masculina dele, em harmonia, em equilíbrio, é um homem produtivo, é um homem cheio de responsabilidades. E tá tudo certo. É o jeito que tem. Volta e meia, meu marido me manda alguma coisa que reforça a ideia de que um homem ocupado é um homem valioso. E eu concordo com isso. O homem ocupado é um homem valioso. Vai trabalhar, vai fazer dinheiro, vai. Em algum momento eu me senti desocupada, né? Porque, gente, eu mando meme para ele de vez em quando, ou eu tô sentada assistindo alguma coisa no meio do dia. Até eu entender que isso é o jeito
feminino de ser produtiva. É o jeito feminino de ser produtiva. Em que eu me permito estar comigo mesma, vários momentos do dia. E não apenas um dia na semana, e não apenas um dia no mês, ou só nas férias, uma semana do ano. Se é momento de pausa, é momento de pausa. O meu ciclo menstrual me pede isso. E é difícil lidar com isso. É desconfortável. Mas é um movimento. E é isso, deusas, que o Desvendando o Caos entrega, né? Para as mulheres que se veem nesse caos. Com muita cobrança, se sentindo perdidas, confusas, com medo, especialmente sem saber para onde direcionar a sua vida. O Desvendando o Caos é um processo de 3 sessões, em que a gente vai alinhar você, sabe? Trem descarrilhado? Vamos botar você nos trilhos, amada. Nos trilhos da tua vida. Senta nos trilhos da tua vida e vai. E no meio do caminho a gente vai ajustando outras coisas. É o produto de entrada. Né? É o começo, é até o início. E a gente vai caminhando. Vai achando depois a tua autoestima, a tua autoconfiança. Vai fazendo você sair da dependência emocional, que é essa relação desequilibrada de dar e receber, até chegar numa mentoria única, exclusiva, totalmente personalizada para você. Então, é importante que vocês saibam que não existe dependência quando nos tornamos adultas e funcionais. Existem relações de interdependência. Se você está numa relação de dependência emocional, financeira, afetiva, olhe para isso. Entenda por que você está nesse espaço. O que te faz entrar nesse espaço? O que você ganha estando nesse espaço? Ok, maravilhosas. Agora, eu quero muito saber de vocês. Como foi estar aqui? Deixa eu arrumar aqui uma coisinha. Ai, Deus. Enfim, quem quer trocar uma ideia, falar como foi, abre o seu microfone, fica à vontade. Brenda, meu bem, fale. Ai, eu gostei muito. Eu nunca tinha ainda, eu já tinha visto alguns vídeos seus e tudo mais, mas é a primeira vez que eu participo assim em vídeo. Tava aqui meio estudando, meio fazendo as coisas, mas eu consegui prestar bastante atenção. E eu tô gostando muito, porque na verdade eu já tô aí num caminho, eu pareço nova, mas é isso que é legal de ver, né? Que os ciclos, muita gente, a gente tem esses conceitos, né? Mas eu já Uhum, também sou casada, saí de casa com 18 anos e já fui morar uhum, junto, então a gente passa as mesmas situações. Mas o que uhum, eu tenho analisado é que a gente passa as mesmas situações, mas a gente eu acho que o importante é a gente perceber e sair disso, porque eu estava conversando com a minha sogra agora, essa semana, e a gente passa as mesmas situações. Só que ela já passa isso desde quando ela tinha a minha idade, e com 40 anos ela passa a mesma coisa. Então, o que que está uhum, acontecendo? E eu não tinha muito com quem conversar, porque as minhas amigas, assim, de escola e tudo mais, uhum. nenhuma saiu de casa, nenhuma está casada, todas, então, elas estão em uma etapa e eu já Ciclo. estou Uhum, em outra, né? Porém, eu vejo que talvez elas, e se elas passarem isso lá depois, né? Porque isso acontece. Elas ficam ali e eu já fui, né? Antecipei essa parte, mas é muito legal ver isso mesmo. E tudo que tu falou, para mim, faz sentido porque a gente não percebe. A minha sogra mesmo disse: Nossa, mas eu achei que era só eu. A minha sogra, imagina. E é todo mundo que passa isso, realmente, essa cobrança, o que tu estava falando, e não só a questão de se você trabalhasse em casa, mas quando tem a questão da desigualdade salarial, que a gente se cobra muito por isso, uhum. né?
Porque daí tem aquela coisa, Uhum. nossa, meu marido ganha realmente muito mais que eu. E aí, e essa normalidade que tem entre os homens. Porque Uhum. quanto mais eu vejo, quanto mais eu desperto, eu percebo, isso parece que machuca mais, né? Porque a gente vê, Uhum. nossa, eu não acredito que ele tá falando isso. E é uma coisa natural deles também. Isso que eu tava Uhum. pensando, sabe? Como abordar isso com eles. Porque se a É. gente tem esse preconceito com a gente mesmo, que passa isso, essa cobrança, tudo isso que você disse, que às vezes eu falo, meu Deus, de onde que vem isso? Porque aí tu pensa na roupa, você pensa na comida, você já tá pensando no outro. Quem que pensa na gente? Ninguém pensa na gente, só que eles não percebem isso. Uhum. Então, uma coisa assim que eu tava pensando é como que a gente pode assim falar com eles, por exemplo? Porque assim, uma coisa que eu tenho pensado é isso, ou a gente passa por essa mudança, que eu acho que é de cada ser humano, né? Os dois juntos, ou a gente não dá, né? Vai cada um viver a sua vida e viver a sua evolução, né? Mas eu acho que isso é muito Uhum. complicado também, conversar com eles, porque imagina tantos anos que a gente escuta isso dos pais, aí você leva um assunto às vezes para eles se sentem mal, eles, não, mas então, né, eu sou um monstro, então eu sou tudo isso, e não é isso, sabe? Mas, assim, realmente dá muito legal essas conversas para a gente realmente achar uma âncora, né? Para a gente ver, analisar, mas principalmente para a gente não viver a vida inteira passando por isso, né? Claro. Tem uma imagem que eu acho que ela representa muito isso que você trouxe, Brenda, que é assim, sempre coloco essa imagem na minha cabeça. Visualizem uma escada, tá? Visualize uma escada e você tá em um patamar dessa escada, tá? Você vai estender uma mão para cima, que a mulher que está no degrau de cima vai te dar essa mão, tá? E você vai estender outra mão para baixo, porque tem uma mulher que está no degrau de baixo. Então, a mulher que está no degrau de cima é a mulher que daqui a pouco já passou pelo que você passou e adicionou coisas, né? Então, você falou ali, por exemplo, você já é casada, já saiu da casa dos pais, já casou. Então, talvez atrás de ti tenha a tua colega lá da escola, ou, enfim, a tua amiga, que ainda não passou por isso. Você vai dar a mão para ela. E em cima tem a tua sogra. Tem esse grupo de mulheres aqui que já tem, por exemplo, filhos, né? Então, elas vão te dar a mão. Só que por que que a gente perdeu isso, né? Por que que a gente tirou a mão e ficou cada uma assim na sua escadinha e subindo sozinha e tal, tal, tal? Porque isso, inclusive, foi um dos boicotes que o feminino recebeu, que as mulheres receberam, para não estarem juntas. Porque, deusas, a mulher tem o poder de dar a vida, ela tem o poder da criação. Se sozinha ela dá conta, tu imagina ela em grupo, amada. É por isso que hoje existem tantos grupos de mulheres, reconectar o feminino, curar o seu feminino, mulheres curam mulheres. Por isso, porque nós juntas temos um poder imenso. Por isso que nós formamos uma egrégora. Porque as mulheres lá atrás, elas viviam em comunidades, elas tinham muitos poderes. Elas eram místicas. E para poder tirar esse poder foi se desassociando, tá? Depois, como falar com os homens? Né? Meu Deus, mas então eu sou um monstro? Talvez seja. Então, primeiro de tudo, é vocês entenderem que se o parceiro de vocês tiverem um desconforto a respeito de alguma coisa que vocês falarem, o desconforto é deles. Ele vai ter que olhar para isso. Ele vai ter que ver o que tem ali que é dele. Tá? Então, olha só, né? A mulher já está preocupada, mas é que se eu falar, eu vou causar um desconforto, então eu não vou falar. Eu ia falar um palavrão agora, mas eu não vou. Tá? É um probleminha do parceiro, daquele homem barbudo, né? Entendeu? Entendeu? É isso. Depois, eu já tinha intuído isso, tá? E eu vou trazer que no grupo do conteúdos exclusivos lá do WhatsApp, eu vou deixar ele fechado, mas eu vou abrir ele para maridos, tá? Então, para maridos, companheiros, namorados, que é para justamente esses momentos que vocês, para mim, trazer conteúdos que os homens também possam ouvir, acessar e começar a se conectar. Porque para nós, resgatar o nosso feminino,
é um dever, uma obrigação nossa, com nós mesmas, com as nossas ancestrais e com os nossos descendentes. E o resgate do feminino dos homens, ele passa por nós. Então, a gente... se para nós isso já é algo que mexe, que incomoda, a gente precisa se achar, para os homens ainda é um pouquinho distante, amadas. Então, é um pouquinho mais de paciência, mas entender que o desconforto deles é o desconforto deles. E que lutem. Karina, meu bem, me conte, fale. Conseguiu tirar o... Consegui, estava sofrendo aqui para tirar do mudo. Então, eu acho que ela já falou tudo que eu ia falar, mais ou menos. Eu já fiz o processo com você, o que eu queria dizer? Já fiz o processo, já tinha ouvido muito do que você falou hoje, e já tinha reconhecido esse valor que quando eu cheguei no teu consultório, eu acho que foi esse o motivo, né? Eu não reconheci o meu valor, estava sufocada demais. E só que faz uns 2 anos já. E com o tempo eu estava super mais confiante, né, de mim, mas com o tempo isso vai se apagando porque a gente vive num mundo que nos cobra o tempo todo e a gente vai esquecendo de tudo, toda aquela confiança que a gente tinha vai ficando para trás. Então é muito importante que a gente continue tentando sempre evoluir e nunca ache que já tô pronta. Porque a vida é um ciclo, né? Qualquer coisa que acontece, a gente tende a cair novamente. E o que eu ia falar também que ela falou é que essa é a dificuldade, porque eu me percebo sempre buscando evoluir, entender alguns comportamentos ou melhorar algumas coisas, mas eu não percebo essa vontade nos parceiros, nos homens. Não falo nem só do meu, em todos que eu conheço. E aí a gente fica muito mais distante. Parece que quanto mais a gente evolui, mais a gente se distancia do parceiro. Tudo que eles falam, que a gente já tem um conhecimento maior, começa a irritar. E aí é uma luta que é esse ponto que eu não sei mais por onde ir. Porque aí você acabou de dar uma pincelada, né? Porque conversar com eles é uma coisa difícil quando não tem interesse. Não acho nem que é pelo fato de ficar bravo, não sabe lidar. É assim, mandei um áudio teu de 9 minutos, que é um podcast, avisei que era um podcast muito legal, nem abriu. Falei, eu não vou ouvir um áudio de 9 minutos, pelo amor de Deus. Sei. Enfim. Homens são práticos, Deus. Homens são práticos, tá? Homens são práticos. E esse é o desafio das mulheres também. Então, assim, primeiro de tudo, algum tempo, espaço, dimensão, realidade, com letras bem pequenininhas, a gente assinou um contrato que ia gostar de homem. Tá. Então... Agora a gente vai ter que lutar. Depois que a gente ia casar com esse homem. E que a gente ia transformar ele. Isso aí, mesmo. E que a gente ia deixar eles serem os nossos mestres. Como nós somos mestras deles. Tá? Então, amada, eu vou trazer um pouquinho da minha realidade, que talvez possa fazer sentido, tá? O meu marido, a gente construiu hoje uma relação muito mais harmoniosa, mas em vários momentos eu me vi nesse lugar, Karina. Nossa, eu tô andando lá na frente e esse homem tá lá atrás. Não vai dar certo. Que PQP. Né? E o que acontecia? Eu entendia, depois com o tempo, que eu buscava um crescimento por um viés e ele buscava um crescimento por outro, porque somos diferentes. Então, eu parava e observava o que na minha relação eu estou recebendo, porque daqui a pouco assim, eu quero ter conversas profundas com o meu marido, mas eu ainda não dou conta. E eu já vivi essa realidade, tá? Por quê? Porque o meu marido ele não está pronto para isso. Mas ele me entrega cuidado, ele me entrega carinho, ele me permite buscar aquilo que eu quero. Então, aqui tem uma relação de dar e receber. Só que muitas vezes, o que acontece? Eu quero receber X coisas dele.
tá? Então, é isso que talvez você possa observar hoje. O que tu recebe dele, que talvez você não... Não é nem que não valorize, mas não é que é aquilo que você gostaria de receber. Você gostaria de receber outra coisa. E tudo bem, a gente vai chegar nisso, tá? Agora começa a me encontrar. Que bom. Então, tem isso. Depois, eu fui entendendo que quanto mais eu mudava a mim mesma, quanto mais eu me transformava, mais o meu parceiro do lado olhava aquilo e agia diferente. Quanto mais eu falava de mim, do meu processo, aquilo que fez sentido para mim, aquilo que eu mudei, aquilo que isso, mais ele começava a estar atento. Foi do dia para a noite? Não. Eu tô com meu parceiro há 10 anos. Hoje, pela minha profissão, né? Ele sabe fazer conta, que eu brinco, né? Sabe fazer conta. Então, ele sabe, nas relações dele, por exemplo, olhar e dizer assim, nossa, essa pessoa aqui tá com um problema tal. Ah, essa pessoa é dependente, essa pessoa é isso. Né? Então, ele sabe fazer conta. E muitas vezes comigo, né? De eu chegar e falar para ele, ah, eu tô me sentindo assim, ele tipo, dá uma de terapeuta. E eu, chocada. Mas isso é uma construção. Então, o caminho é, entenda o que ele te entrega, tá? Que deve ter alguma coisa aí que ele te entrega, senão não faria sentido você estar. Ele te entrega alguma coisa. Entenda que ele vai se alinhar ou vai se aproximar do que você gostaria ou do que você está vivendo na medida em que você estiver vivendo isso. Fale de você. Ah, mas eu gostaria que fosse diferente, o fulano, ciclano, beltrano. Sim, eu sei, eu também gostaria. Mas o fulano só é diferente à medida em que eu vou me tornando diferente. Em que eu vou integralizando isso dentro de mim. E vai ter dias que vai ser difícil, vai ter dias que a gente fica lá, que merda, o que eu fui fazer? Né? Porque esse cara não me, esse cara naquilo. Respira. Vou dar um outro exemplo. Eu gosto muito de ler, né? E tenho influenciado meu filho positivamente, a escola tem influenciado positivamente, estou muito feliz com isso. Meu marido nunca gostou de ler. Sempre incentivei, busquei, mas se tu ouvir um livro, quando for correr, você... Nada funcionou. Mas o meu exemplo sempre estimulou de alguma maneira, né? E ele vem de uma família que não tem muito esse perfil de ler, assim, né? 10 anos se passaram e eu recebo a seguinte informação do meu marido, domingo de manhã, enquanto ele lavava a louça e fazia o almoço. Vai chegar um correio aqui, uma encomenda pelo correio. Meu bem, sim, uns livros que eu comprei. Parei tudo, assim, sabe? Tipo, não entendi. O quê? Ele comprou 3 livros. E tá lendo. 10 anos, criatura. Precisou de 10 anos, precisou falar muito, precisou eu ler muito livro, precisou ele entrar numa pós-graduação, precisou eu incentivar ele a buscar um hobby para ele, dizer assim, vai, seja feliz. Ele está lendo o livro que eu acho massa? Não. Mas não tem o que achar. Não tem. Então, o que eu quero te dizer com isso, meu bem? O exemplo, ele arrasta. Porque daí, senão você quer trocar o controle que te dão para o controle do marido. Então, fale de ti. Ah, ele não ouviu esse podcast 10 minutos? Tudo bem. Se foram de 5, ele vai ouvir. Se for um texto, ele vai ler. É água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Tá? E fala se faz sentido isso para você. Meu marido realmente cuida e busca suprir todas as nossas necessidades. Tá vendo, Deusa? E talvez do jeito dele. Talvez do jeito dele. Tá? Eu tô convivendo com uma pessoa agora, um masculino, que eu acho ele extremamente grosseiro, extremamente dedo destroncado, extremamente. Mas vive em um mundo totalmente machista. Aí já vou falar sobre isso, é importante, que a Karina falou e passou na minha mente, tá? Isso é difícil de mudar sozinha, sim.
E daí a gente tá falando de uma estrutura social. Tem coisas que é estrutura social e que vai levar tempo, tá? Mas tem como. Eu convivo com um cara extremamente machista. Machista nem sei, nunca falou sobre isso. Mas assim, ó, grosseiro, chucro, nada delicado, mas nada. E eu fico indignada, eu fico, meu Deus do céu, assim, né? E ele é casado, e ele tem um filho. Eu, a mulher dele me parece que tá tudo bem. E assim, ó, tá tudo certo. Então vamos lá. Porque, meu marido é extremamente machista, né? Meu marido convive com pessoas extremamente machistas. Como é que eu vou mudando essa realidade, Thaís? Primeiro, deusas, entendendo que vocês estão mudando essa realidade para vocês. Que vocês estão buscando de novo, estão buscando o seu lugar de mulher no mundo e na sociedade. E que só compete a cada uma de nós juntas, né? Mãozinha segurando a que está na frente, mãozinha segurando a que está atrás, fazer esse movimento. Depois é entender que existe muito um fortalecimento do masculino para ele ser assim ou assado. Para ele ser desse ou dessa forma, tá? Então, é você trazer o teu marido para perto de ti. À medida em que você vai se tornando mais feminina, e olha só, feminina não quer dizer assim, à medida que você vai botando saia, fazendo bolo, que você vai se maquiando, que você vai deixando o cabelo comprido, que não é isso, tá? Ser feminina também envolve esses modelos, mas que você pode não ser assim, tá tudo bem. Ser feminina quer dizer, à medida em que você vai encontrando a tua essência, à medida em que você vai olhando para dentro de ti, vai reconhecendo quem tu é, o que tu quer e o que você está buscando. Percebe que, como para nós mulheres, isso já é um movimento existente e para os homens isso ainda é difícil. Por quê? Porque para os homens foi dito, tem que ser homem, tem que ser macho, tem que ser assim, tem que ser assado, vai para fora. E muitas vezes esses homens não tiveram mães femininas, modelos de mulheres femininas. E é aí que entra nós sermos mestres dos nossos parceiros. É aí que entra. Quando eu vou me apropriando do meu feminino, me encontrando na minha essência, eu vou abrindo espaço para esse homem também se encontrando na essência dele. E você pode começar a construir conversas leves com o seu parceiro sobre assuntos densos, intensos. Então, por exemplo, gente, não faz muito que eu me dei conta do que é o tal do patriarcado. É coisa de meses, meses. E aí é que entra a sensação de, cara, tava me traindo, né? Que eu tava, que eu me abandonei, tá? Faz pouquíssimo tempo. E um dia eu tomando chimarrão com meu marido, final do dia, Valentim brincando, um final de domingo. Eu trouxe para ele uma percepção minha, eu falei assim, eu tô um pouco chateada com as coisas que eu tenho vivido. Eu não falei para ele, viu? Isso daí é machista. Eu falei para ele sobre mim. Eu estou um pouco chateada com as coisas que eu tenho vivido. É, meu bem, o quê? Eu tenho me colocado em lugares ou me cobrado coisas que eu não deveria. E isso vem de um conceito que eu entendi há pouco que se chama patriarcado. Tu sabe o que é patriarcado? Ele, eu acho que eu sei, mas fala. E daí eu falei. E dele, entendi. E eu deixei. Então, amadas, é assim, ó, usem o fato de vocês serem boas plantadoras, né? Vocês têm semente boa, vocês têm uma terra fértil, especialmente, tá? E falo com todo carinho para quem ainda não é mãe, Brenda, especialmente para quem já é mãe, né? Sabe que a tua terra é boa, a tua terra é fértil, e a semente é do teu marido. Então, se a tua terra é boa, planta. É aos pouquinhos que a gente vai plantando. Então, o meu marido falou uma coisa que eu achei extremamente machista. Eu vou chegar para ele e vou dizer como eu me sinto. Nossa, fiquei bem chateada com a tua fala. Me incomodou profundamente. Por quê? Porque eu me senti ofendida. Porque isso é uma coisa que eu tô aprendendo a lidar. Porque me doeu.
Percebe? Nossos maridos vão errar, gente. Eles vão errar assim como a gente. Aí a gente tem uma escolha. Eu busco trazer para esse homem o meu ponto de vista pelo amor, pelo afeto ou pelo embate. E é na tentativa e no erro. Gente, relacionamento bom dá trabalho. Ser mestre de alguém dá trabalho. Ser padawan, não é padawan que a gente fala, né? É ser aprendiz dá trabalho. E a gente é mestre e aprendiz o tempo todo, especialmente de quem a gente escolhe dividir e compartilhar a vida, que são os nossos parceiros. Ah, para me falar com meu marido, eu preciso pisar em ovos, eu preciso, né, me lindrar muito para chegar nele. Olha o que ele está te ensinando, o poder de persuasão, a sabedoria. Percebem? É isso, minhas senhoras. Tá? Alguém mais, gente? Esse papo tá maravilhoso, já deu meio-dia e a vida nos chama, né, amadas? Me falem. Tudo certo por aí, então? Ai, que delícia, que delícia. Eu vou pedir, pedir e receberás, né? Queria falar mais, mas o almoço tem que ser feito. É sobre isso, né, amada? O papel dona de casa no chão. Eu vou pedir, tá? Que o sentir de vocês, no sentir de vocês, que vocês comentem lá no grupo do Elixir da Deusa, então, né? Que como foi estar aqui, tá? Como é que foi esse nosso encontro, esse nosso movimento? O que que fez sentido, o que que valeu a pena? Para incentivar mais mulheres, né? Para a gente pegar na mãozinha de quem está lá atrás e assim, vem, gata, vem aqui que é massa aqui. E a gente pode construir isso juntas. Combinado, maravilhosas. Eu agradeço muito a presença de vocês. Que bom, que bom. Obrigada, obrigada. É sempre muito grandioso, né? Para mim estar aqui e que a gente se encontre na próxima quinta-feira, ao meio-dia não, às 10h30 da manhã, para falar sobre a prosperidade feminina e crescer cada vez mais. E para quem sentiu o chamado, eu espero você no desvendar, para a gente desvendar o teu caos e harmonizar a tua vida, né? Colocá-la em harmonia. Combinado, maravilhosas? Um beijão, fiquem bem e ótima quinta-feira para vocês.